Boa noite a todos, boa noite a todas, são 19h30. Vamos nos lembrar, se o pobre não tem, Deus não permanece. E aí pessoal, tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Eu estou na correria de sempre, né? Fazendo as nossas atividades. Hoje e ontem estive muito ocupado com as coisas lá do hospital, inclusive fazendo um treinamento bem complexo, e com isso ontem eu não consegui nem tempo para fazer live. Hoje eu fiz as coisas, mas consegui chegar para fazer a live, né? Então assim a gente vai tocando os negócios, né? Então estou eu aqui localizando as minhas coisas, né? E me preparando para mais uma live, né? Minhas atividades de sempre. Achei já a página da CNBB. Vamos por aqui no dia 27. Vamos entrar aqui no Instagram. Quem é que entrou? Ô, mozinho, boa noite, paz e bem. O mozinho tá lá no outro quarto, tá, pessoal? Vontade não é armação, não, tá? Eu tô aí nas atividades, na correria. A reflexão de hoje é um texto que vai ser interessante, né? Eu estou fazendo celebração da palavra, né? Todos os dias de manhã dessa semana, tá? E eu já vou começar a falar uma coisa, porque daqui a pouco vai começar uma discussão boba, uma besteira. Qual é a discussão boba? Qual é a besteira? Ah, pode pular carnaval, não pode pular carnaval. Pessoal, isso não é discussão de cristão, pessoal. Isso não é discussão de católico, isso não é discussão de quem segue Jesus. Sabe, é uma besteira isso. Né? Porque, primeiro, Jesus nunca se importou com isso. Né? Oi, Gracinha, boa noite, paz e bem. Jesus nunca se importou se você pulava ou não pulava carnaval, dançava ou não dançava em baile, fazia ou não fazia festa. Tá entendendo? Essa visão é uma visão moralista, tá? É uma visão que eu diria até que para nós católicos é uma visão jansenista. E jansenismo é uma heresia condenada pela Igreja Católica. Se você não é católico, é uma visão moralista. Até parece que todos os pecados do mundo são feitos por quem pula carnaval e quem não pula não comete pecado nenhum. Isso para mim, entendeu? Tem nada a ver. Isso não é uma discussão dentro da religião. Isso é uma pauta de um pânico moral que não tem a ver com a religião em si. Então já estou falando isso porque eu sei que vão levantar isso e eu vou colocar isso várias e várias vezes. Tá? Que não tem sentido isso. Mas vamos começar.
O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Naquele tempo, chegaram a mãe de Jesus e seus irmãos. Eles ficaram do lado de fora e mandaram chamá-lo. Havia uma multidão sentada ao redor dele. Então lhe disseram: tua mãe, teus irmãos, estão lá fora a te procurar. Ele respondeu: quem é minha mãe? Quem são meus irmãos? E olhando para os que estavam sentados ao seu redor, disse: aqui estão minha mãe e meus irmãos. Quem faz a vontade de Deus, este é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Palavra da salvação. Essa leitura por si só, ela já tem muita informação e muita coisa importante e relevante. Mas ela hoje tem um extra. Por quê? Porque a primeira leitura é a leitura do segundo livro de Samuel, quando a Arca da Aliança é transportada até Jerusalém. E quando termina o transporte, o rei Davi distribui para toda a população, né? Para a multidão de Israel, a cada homem e mulher, um pão de forno, um bolo de tâmaras e uma torta de uva. E depois todo o povo foi para casa. Todo mundo sabe que eu gosto de juntar as duas leituras. Inclusive, se você assiste a minha celebração da palavra, que eu estou fazendo essa semana todos os dias, você vai ver que eu faço essa celebração, eu faço essa reflexão. E aí, hoje as pessoas devem ter olhado e falar assim, não tem ligação. E aparentemente não tem. Mas se você juntar essa passagem com esse evangelho, você vai ver uma coisa muito interessante. Se você pensar quem saiu do Egito, né, não foi o povo judeu. Não. Na verdade, sim, foi o povo judeu e não foi o povo judeu. O povo que foi encaminhado por José para o Egito era mais o povo hebreu do que o judeu. E aqui é muito interessante, inclusive se você for no blog eclesialidades.org, tem um texto da Karina Moretti em que ela trabalha essa questão quando ela fala de Abraão. E é muito interessante porque hebreu é um termo pejorativo. Hebreu é um termo, inclusive, meio xenófobo. É do outro lado do rio, aquilo ali, aquele povo ali do outro lado do rio. E ele se aplicava aos egípcios, porque o povo estava do outro lado do rio. Eram estrangeiros que vieram para o Egito. Só que no Êxodo se juntaram outras minorias perseguidas e oprimidas e caminharam até o monte onde receberam as tábuas da aliança. E a partir dali se juntaram em torno daquelas tábuas, ao ponto de irem para Jerusalém. E é claro que se passou anos entre o Êxodo e Davi. Mas o importante é que Davi trabalha esse grupo todo, essa diferença, essas várias grupos, essas várias identidades, como um só povo. Inclusive dá a ele as primícias dos alimentos, né, os alimentos mais importantes da colheita, mostrando que são um só povo.
partir da nova aliança é criado um só povo. Jesus agora está diante de uma outra situação. Oi, Padre Hermes, boa noite, paz e bem. Caramba, aumentou a responsabilidade. Que Padre Hermes entrou, eu não posso cometer erro, porque ele sabe tudo. Eu estou ali, ó, só na tentativa. Então, como eu estava falando, Davi, ao partilhar os alimentos com a população, ele está enfatizando que é um novo povo. Ao partilhar o alimento com cada homem e cada mulher, ele está, inclusive, reconhecendo a importância das mulheres, o que não era algo comum naquela época. Né? Ao dar um bolo de tâmaras, um bolo de uva, um pão, ele não está dando pouca coisa. Então é importante essa realidade. Agora vem Jesus. E Jesus está cercado por seus discípulos e alguém vira e fala para ele: Jesus, ó, sua mãe e seus irmãos estão aí. E aí começa outra discussãozinha. Vim aqui dar um abraço no casal mais lindo desse mundo, Mônica e Bernardo. Opa, me senti muito abraçado, o mozinho está aí, né? Está recebendo abraço também, padre. Muito obrigado pelo carinho extremo. Sabe? E aí fica uma discussãozinha boba. Né? Ah, Jesus tinha irmão, não tinha irmão, Jesus era filho único, Jesus não era filho único, e pepepé, bibibi, papapó. Sabe? Eu sou católico. Eu acredito que Jesus não teve irmãos. Se você é de outra religião e acredita que Jesus teve irmãos, irmãs e tal, tudo bem. Eu não vou ficar brigando com você. Porque isso não é algo assim, como eu vou dizer, que mereça a minha preocupação. Entendeu? Eu me preocupo de afirmar que Jesus é Deus. Jesus é o Filho Eterno, a segunda pessoa da Trindade que se encarnou para nos salvar. Mozinho está falando, sinta-se abraçado, padre. Eu acho que o importante é a gente acreditar que Jesus é Deus que se encarnou. O mesmo Deus que veio ao encontro de Moisés e do povo oprimido no Egito, que se retirou-os, libertou-os da escravidão do Egito, que culmina na chegada da Arca da Aliança em Jerusalém na segunda leitura, né? É o Deus que se encarna no Evangelho para nos salvar, para nos libertar da opressão. O Senhor é muito importante na nossa vida, diz Mozinho para o Padre Hermes. Agora, a frase que Jesus nos dá não só é importante, como ela devia ser um questionamento para a nossa vida. Por quê? Porque Jesus vira e fala assim: quem é minha mãe? Quem são meus irmãos? E ele fala logo em seguida: quem faz a vontade de Deus é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Olha, mozinho, o Padre Hermes ficou emocionado. Que bom. Sabe, para pensar. Davi, a partir da Arca da Aliança, está dizendo que existe um novo povo. Né? Não é mais o povo hebreu oprimido do Egito, é agora o povo judeu da primeira aliança. Jesus quer fundar uma nova aliança, um novo povo, que é uma nova, mas é também antiga. Jesus
não abole a antiga lei, ele leva à plenitude. Jesus não destrói a aliança antiga, ele leva a aliança à plenitude. E como ele leva a aliança à plenitude, ele cria um novo povo. Ao ponto de Paulo falar, inclusive, Israel de Deus, o novo Israel de Deus. Mozinho, abraço forte, minha amada irmã Graça. Abraço para a família. Então, Jesus, como está criando uma nova aliança, uma nova forma de pensar e agir, ele apresenta uma nova comunidade, um novo povo. Só que é interessante porque como Jesus está levando tudo à plenitude, ele leva à plenitude o novo povo. Porque enquanto Davi reconhece os homens e mulheres e trata todos os homens e mulheres iguais, independente da origem lá do passado deles, Jesus agora diz o seguinte: no meu novo povo há uma só família. Vocês observaram isso? Ele não falou assim: quem são meus discípulos? Aqueles que seguem a vontade do meu Pai. Ele não falou quem são o povo da nova aliança, os que seguem a vontade do meu Pai. Ele fala claramente: quem faz a vontade de Deus é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Ou seja, Jesus diz, ele leva a dimensão do povo, a dimensão da comunidade, a plenitude, a total potência. Ele eleva isso ao máximo. Somos uma só família. E pessoal, se você afirma isso, a sua vida tem que mudar. Por exemplo, nós assistimos recentemente 2 situações absurdas. A mãe de 3 filhos em Minnesota foi assassinada quando, apavorada, fugia da imigração norte-americana. Observem, ela não é uma refugiada, ela não é uma imigrante, só que ela estava com tanto medo que ela fugiu. Fugiu na direção contrária do oficial, e o oficial a executou com 3 tiros. Meu irmão, minha irmã, mataram um parente seu. O que você acha disso? Gracinha está falando: obrigado, irmã querida, abraço para vocês também. Saudade de vocês, paz e bem. O que você sente quando você pensa que mataram um parente seu? E antes assim, que a gente dê essa resposta, uma outra pessoa em Minnesota viu uma mulher sendo abordada por esses agentes que estavam empurrando, estavam maltratando uma mulher. E ele agiu. Agiu para defender a mulher. Agiu de forma pacífica. Nem tanto empurrou, puxou e tal. Mas ele tinha uma arma na cintura. E ao verem a arma na cintura, os agentes da imigração desferiram 5 tiros a queima-roupa. Depois que esse homem estava caído no chão, já não apresentava risco nenhum, se tinha dúvida até se estava vivo, dispararam mais 5 tiros contra ele. Vamos admitir que o policial, ao ver a arma na cintura, se sentiu
em risco e reagiu. Ele não tinha autorização para disparar a arma. Você não pode dizer que ele agiu em legítima defesa, posto que ele não foi agredido com arma de fogo. Mas, a partir do momento que ele está caído no chão inerte, não há justificativa. Então mataram o segundo parente seu. Por que você não está revoltado? Se isso ainda não é motivo da sua revolta, você sabe que mais um dique, uma represa se rompeu em Minas Gerais, mortos, desabrigados. Por que você não está revoltado com esses parentes que foram desalojados pela ganância das pessoas? Sabe, como é que eu posso me calar frente ao mal que as pessoas estão sofrendo se elas são meus parentes? Bernardo, mas como você me garante que essas pessoas seguem a vontade de Deus? É verdade. Elas até podem não seguir a vontade de Deus. É verdade. Quem sabe? Eu tenho muita dificuldade com isso, porque eu tenho a impressão que todo mundo segue a vontade de Deus. Alguns, inclusive, que se dizem ateus, são cristãos. Eles apenas não confessam. Né? Eles seguem a lógica, a ética, o comportamento de um cristão, mas eles não professam isso. Karl Rahner, inclusive, fala sobre os cristãos não confessos. Mas vamos admitir que essas pessoas não sigam a vontade de Deus. Vamos admitir que elas sejam, inclusive, vamos barbarizar, vamos levar ao extremo. São pessoas ruins. Aonde está no ensinamento do Senhor que matar alguém é válido? Aonde está no ensinamento do Senhor que a minha ganância causar uma catástrofe ambiental é válido? Mesmo que essas pessoas não façam a vontade de Deus, e portanto não sejam diretamente meu irmão, minha irmã, essas pessoas deveriam ser protegidas, porque a vontade de Deus é proteger a todos. É cuidar de todos, é amar a todos, é perdoar a todos. Eu fico pensando qual é a lógica que nos permite ficar quietos frente ao mal, nos calar frente ao egoísmo, ignorar a perversão. E é muito gozado, porque se eu começo a falar isso, aí vem gente discutir a altura da barra da saia, o tamanho do decote, se o rapaz usa camiseta com tirinha fina ou tirinha grossa. Quando nós temos uma quantidade de homens e mulheres que são assassinados, mulheres violentadas, nós temos irmãos pretos que sofrem preconceito, refugiados e imigrantes que são agredidos, indígenas que têm o seu território, seus corpos violados e até assassinados. São tantos e tão grandes os males. E em vez da gente se preocupar com aquilo que realmente é grave, começa a discussão das besteirinhas. É como diz Jesus, tira a trave do seu olho antes de tirar o cisco do seu irmão. Quem dera todos os problemas do mundo, todas as questões morais fossem a roupa que nós usássemos. Quem dera que todas as questões morais
fossem se nós pulamos carnaval ou se nós vamos a bailes. Se nós vimos filmes de terror ou se nós nos fantasiamos no Halloween. Quem dera. Eu fico pensando num mundo de perversidade e injustiça, num mundo onde reina a desigualdade e a violência. Não seria muito melhor que nós, que afirmamos seguir Jesus, seguíssemos a vontade de Deus e trouxéssemos ao mundo um Deus de justiça, trouxesse ao mundo a mensagem de Deus de justiça e de paz, de amor e acolhimento? Não seria melhor que nós restaurássemos entre nós todas as relações, buscando a amizade social, em vez de ficar nessa mesquinharia boba? Mas a gente continua ignorando essa passagem. A gente continua discutindo aqui se Jesus tinha irmão ou irmã, em vez de entender que Jesus diz assim: vocês são todos de uma mesma família. Em Cristo nós somos todos irmãos e irmãs. E se somos todos irmãos e irmãs, não deveríamos nos comportar como irmãos e irmãs? Essa é uma dúvida que eu sempre tenho e que eu fico impressionado porque as pessoas não respondem. Elas podem até falar, mas elas não agem. E eu gosto de lembrar que João Batista fala da necessidade dos atos concretos de conversão. Então, vamos pensar sobre isso, nos converter e seguir em frente? Amém? Hoje eu falei pouco, são 19h57. Amanhã é um dia interessante, que é dia de São Tomás de Aquino. Eu nem sei quais são as leituras de amanhã, eu vou ter que ver. Mas amanhã tem live, tá, pessoal? Vamos em frente, tá? Vou terminar deixando a minha bênção. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Por intercessão de Vicente de Paulo. Agora, dia 25, domingo, se marcou o início do carisma vicentino no mundo. Então, por intercessão de Vicente de Paulo, desça sobre vós e permaneça para sempre a bênção do Deus Todo-Poderoso no amor, aquele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amanhã, 19h30, a gente se vê. Até lá. Beijos e bênçãos. Tchau, tchau.